Vamos ver então a nossa introdução, que diz assim: esta lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que saber todos os detalhes deste período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar, Mateus 26, 41, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. Então nós vamos estudar sobre aí a grande tribulação e o objetivo. O objetivo é não passarmos por esse período. Não é estudar a grande tribulação e dizer, vamos estudar porque nós vamos passar por isso. Não, ao contrário, o período será terrível. Qual o pior juízo desse período da grande tribulação? Os 3 anos e meio iniciais. Pior coisa não é a morte, não. Pior coisa é ficar sem o Espírito Santo. E ainda ser enganado por Satanás. Então, pior mesmo é o primeiro momento. Tem gente que acha que o pior momento é o segundo, que vai haver os juízos de Deus. Mas lá as pessoas vão morrer. Pior mesmo é ficar sem o Espírito Santo. Pior mesmo é ser enganado por Satanás. Então, nem sonhe, mas nem um segundo em ficar para a grande tribulação. O período é terrível. Então fique orando, vigiando, lendo a Bíblia, estudando e pronto, amando a vinda de Jesus, desejando. O que diz a Bíblia? Olha, vem Senhor Jesus, vem me buscar. Maranata, vem Senhor Jesus. Parte 1 então, a grande tribulação. Tópico 1, o que é a grande tribulação? Tópico 2, a igreja passará pela grande tribulação? Tópico 1 então, o que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Isaías 13:11. Este período de aflição e angústias terá a duração de 7 anos. Daniel 9:27a. Semana de anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso. Os avisos dos juízos de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo e obedecem a sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra. Mateus 24:21, Apocalipse 7:13 e 14. Então veja só, a grande tribulação é um período de juízo de Deus. Não é um período de provação de alguém para ver, vou ver se a igreja é fiel ou não. Não existe isso. O Espírito Santo mora dentro de nós, sabe quem é fiel, quem não é. Quem é fiel vai subir no arrebatamento. Quem não é, vai ficar. Então, não existe isso. Grande tribulação é para juízo. É o dia da vingança do Senhor. Esses 7 anos aí. Então, é uma semana de anos de juízo de Deus. Não é para testar ninguém, não é para experimentar as pessoas, não é para saber quem é fiel, quem não é, nada disso. É juízo, é um período de juízo. Então 7 anos, é uma semana de anos, como está lá escrito no livro de Daniel, aquela 70ª semana, a semana que estava faltando para o tratamento do povo de Israel. Então serão os juízos de Deus terríveis sobre a terra, e que você nem deve nem pensar em passar por eles. Então é um período também para quem o quê? Ou está desviado do Evangelho, ou para quem não é salvo. Os salvos já subiram no arrebatamento. Tópico 2, a igreja passará pela grande tribulação. Então é preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. João no Apocalipse registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10, Isaías 57:1. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Então a igreja é formada por todos os salvos do mundo inteiro.
Não importa o nome que está na igreja, importa que estejam salvos. Então aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, nasceram de novo. Então esses são os salvos, é a igreja de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo na terra. Não é o prédio não vai subir no arrebatamento, o prédio fica por aí. Então a igreja são as pessoas que têm o Espírito Santo morando dentro delas. Então esses fazem parte do corpo de Cristo na terra, são salvos, são a igreja. Então a igreja não passará pela grande tribulação, ela será retirada antes, arrebatada antes. E vimos, por exemplo, que nós seremos livres da ira futura. Então Jesus também disse lá para a igreja de Filadélfia: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, veja bem, se o Espírito Santo vai ser retirado nesse período, Jesus disse que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Então no dia do arrebatamento nós subimos. Jesus não vai descumprir a sua promessa de que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Então nós vamos subir no dia do arrebatamento. Estaremos salvos. Acabou. A grande tribulação é para quem não quer saber de Deus, ou então quem se desviou do Evangelho. Então grande tribulação é para quem não estava esperando, que não amava a vinda de Jesus, é quem não estava cheio do Espírito Santo. É quem não ama o Espírito Santo fica. Porque o período da grande tribulação, o Espírito Santo não estará aí, levou a igreja para o céu, entregou a Jesus a igreja. Nós acreditamos que nem aqueles 144 mil vão ter o Espírito Santo. Eles serão pregadores, mas não fala se eles vão fazer milagres. Já agora, as duas testemunhas, nós acreditamos que as duas testemunhas terão o Espírito Santo, porque eles farão sinais, prodígios, maravilhas. Veja só que farão aí até parar de chover, vão fazer aí milagres, vão ter aí pragas acontecendo, tudo através dessas duas testemunhas. Então eles vão ter um grande poder, e nós sabemos que para operar o poder de Deus na terra é a presença do Espírito Santo. Então nessas duas testemunhas nós acreditamos que o Espírito Santo estará nelas, e somente nelas, mais ninguém. Lembrando de uma coisa muito importante: tem gente que fala assim, então o Espírito Santo acabou, nunca mais ele vai estar sobre a terra, nunca mais vai estar nas pessoas. Não! Em Joel capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para Israel. Não se cumpriu em parte, com alguns judeus que aceitaram Jesus, né? Lá no Pentecoste o Espírito Santo desceu lá e foram batizados no Espírito Santo, houve um derramado do Espírito Santo. Agora, não como está escrito em Joel 2. Que lá diz sobre toda a carne. Está profetizado que os israelitas, os judeus, todos serão cheios do Espírito Santo. Isso vai ser o quê? Durante o milênio. Durante o milênio o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Então veja só. Não vá pensar que o Espírito Santo acabou a participação do Espírito Santo na terra. Então, não. Durante o milênio vai ser um derramar geral do Espírito Santo sobre todos. Parte 2 agora, a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Tópico 1, a manifestação do anticristo. Tópico 2, um governo único. Tópico 3, o falso profeta. Então olha só, assim como existe a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas um Deus só, assim também Satanás é imitador. O que ele faz? Tem a tríade dele, né? A tríade satânica. O falso profeta e o anticristo. Então é a tríade satânica. Vamos ver então o tópico 1, a manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. Apocalipse 13, 1, Lucas 21, 25. Então veja só, Satanás também imita as coisas de Deus e ele vai ter a sua tríade satânica. Então a besta aí é quem que é? É o anticristo. Né? E o falso profeta, que vai estar aí também, profetizando, ajudando o governo do anticristo. Então, quem é o pai aí? É Satanás. Aí o filho é o quê? O anticristo. E esse falso profeta é o anti-Espírito Santo. Então aí tem o antipai, que é Satanás, tem o antifilho, que é o anticristo, e tem o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta. Então a tríade satânica estará aí.
Então, tópico 1, a manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. E ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos, Apocalipse 13, 1, Lucas 21, 25. O espírito dele já está no mundo, 1 de João 2, 18, 4, 3. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas, Daniel 7, 8, 20, 25. O anticristo tem um sinal, um nome e um número, Apocalipse 13, 17. Seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Quem não tiver essa marca será morto, Apocalipse 13, 15. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado, Apocalipse 13, 16, 17. Então veja só, o anticristo quem é? É uma pessoa, viu? Tem gente que acha que o anticristo é um sistema de governo, tem gente que acha que o anticristo é Satanás, nada disso, é uma pessoa. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, sempre o que acontece? Satanás, ele coloca uma pessoa, vai treinando uma pessoa, escolhendo uma pessoa na terra, para que, quando a igreja for arrebatada, ele coloca essa pessoa para assumir o governo na terra. Então sempre teve aí os anticristos, por isso que na Bíblia fala sobre esses anticristos. Sempre teve, preparado alguém. Então se hoje, por exemplo, houver o arrebatamento, então Satanás já tem uma pessoa que ele colocará aí como a salvação do mundo, a solução para todos os problemas do mundo. Então esse será um grande orador, pessoa que saberá falar muito bonito, né? Como nenhum político até hoje conseguiu falar tão bonito como ele vai falar. Nenhum pregador conseguiu pregar tão bonito como ele vai saber. Então ele vai atrair as pessoas. E ele vai trazer o quê? Uma solução para problemas financeiros, políticos, religiosos. E vai trazer uma solução para o mundo inteiro. Então será uma pessoa bem qualificada por Satanás para assumir este governo. E ele tem um número. O número a Bíblia identifica. O número é 666. Né? Ele vai exigir depois que as pessoas usem esse número. Então é o número de identificação dele. Todos aqueles que usarem esse número, quer dizer que entregaram suas vidas para ele. Então, esse número é 666. Agora, cuidado, porque se você vê o 66, todo o código de barra tem 666. Tem um chip aí que estão fazendo, tal. Esquece isso. Isso só vai acontecer no final da grande tribulação. Só nos 3 anos e meio finais é que Satanás aí vai exigir, o anticristo vai exigir que as pessoas usem essa marca, que será o quê? Na mão ou na testa. Não é chip nenhum, esquece chip. E esquece também esse negócio de marca agora. Para nós isso não tem importância nenhuma. Nós já estaremos lá no céu, já fomos arrebatados quando isso acontecer aqui na Terra. Então não fique preocupado com isso agora. Então nesses 3 anos e meio finais da grande tribulação, aí então só poderá então comprar ou vender alguma coisa quem tiver esse sinal, quem tiver essa marca. E quem não aceitar a marca será degolado, será morto. Agora é evidente que os judeus não vão aceitar a marca e outros povos não vão aceitar a marca, vão apoiar Israel. E aí é que vai acontecer então a batalha entre Israel e esses povos que apoiam Israel e os exércitos do anticristo. Tópico 2, um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da comunidade europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Os 10 chifres da besta de Apocalipse 13, 1 e 17, 3 indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu que dominará os povos com muita eloquência, Daniel 7, 8, e fará guerra aos santos, Daniel 7, 25. Então essa ideia de um governo único, já lá no tempo da Torre de Babel, né, já houve isso. Ali já é instigados ali por Satanás, para que fizesse ali uma torre, subisse até o céu, desafiando a Deus. É o mesmo espírito do anticristo. Então, esse espírito do anticristo vai trazer uma pessoa, né, vai ser cheia de demônios essa pessoa, e essa pessoa vai conquistar as nações em torno dele. E ele então se tornará o grande líder mundial. É claro que existirão aqueles que não vão concordar, né? No início, parece que todos vão concordar, todos vão ser aí enganados. Mas depois, não. Quando Satanás então
fala com o anticristo para colocar uma imagem dentro do templo em Jerusalém e obrigar as pessoas a adorar essa imagem. Então os judeus vão descobrir que ele não é o Messias, que ele não é Jesus na verdade.